E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora falar um pouquinho aí sobre conceitos importantes da nossa ótica geométrica. E um dos conceitos mais básicos e mais importantes é o conceito de objeto e imagem. Gente, aqui é uma coisa impressionante, né? Você pergunta para as pessoas o que é objeto. Ah, objeto é um objeto, é uma coisa que está lá, sei lá. O pessoal fala umas coisas meio nada a ver. Ah, o que é imagem? Ah, imagem é o que eu vejo, imagem é o que está atrás do espelho, imagem não sei o quê. Só que, pessoal, nada disso para nós é verdadeiro. Lembra que o nome dessa matéria é ótica geométrica, não é à toa. Os nossos conceitos aqui são geométricos. Então, olha só, gente. Qual é o nosso conceito aqui de objeto para ótica geométrica? Objeto, pessoal, ele fica caracterizado pela luz que chega no sistema óptico. Professor, o que é um sistema óptico? Sistema óptico, pessoal, é qualquer dispositivo que tem aí a capacidade de alterar o caminho da luz. Por exemplo, pode ser um espelho plano, um espelho esférico, pode ser uma lente, pode ser o cristalino do olho e assim por diante, tá? Então, para nós, objeto em ótica geométrica é caracterizado pela luz que chega no sistema óptico. Bom, imagem, por sua vez, ela fica caracterizada pela luz que sai do sistema óptico. Então, gente, perceba o seguinte, em ótica geométrica não existe um objeto absoluto e também não existe uma imagem absoluta. Os conceitos de objeto e imagem são sempre relativos a quê? Ao sistema óptico em questão. Ô professor, quer dizer então que uma coisa que pode ser imagem para um sistema óptico pode ser objeto para outro? Exatamente isso, tá certo? Então, objeto é sempre a luz que chega no sistema óptico, imagem é sempre a luz que sai do sistema óptico. Bom, eu coloquei aqui, pessoal, 6 figurinhas, tá? Que eu diria para vocês que são a base da nossa ótica geométrica. Que são aí, né, as definições nossas de objeto e imagem, real, virtual, impróprio. Então, vamos ver cada uma delas aqui. Perceba que essas 3 figurinhas aqui correspondem a raios de luz que chegam ou que saem do sistema óptico. Ó, pode ver, ó. Chega. 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 Então, os 3 aqui são objetos. Esse ponto aqui, que nome que nós vamos dar? A gente vai chamar esse ponto, pessoal, de ponto objeto real. E por que ele é um ponto objeto real? Bom, ele é um ponto porque ele é um ponto. Essa parte pula. Ele é objeto porque é luz que chega no sistema óptico. E é real, pessoal, não porque o raio está se cruzando realmente, e sim porque ele é o vértice de um pincel de luz cônico, em forma de cone, divergente, que chega no sistema óptico. Então, ponto objeto real, vértice de um pincel cônico convergente, ou melhor, divergente de luz que chega no sistema óptico, ok? Esse segundo caso, pessoal, nós vamos chamar de ponto objeto virtual. Objeto porque é a luz que chega no sistema óptico, e virtual não porque é o prolongamento que está cruzando, e sim porque é o vértice de um pincel cônico convergente de luz que chega no sistema óptico. Então, para o objeto, quando chega divergente, é real. Quando chega convergente, é um objeto virtual, tá certo? Esse terceiro caso também é luz que chega, então também é ponto objeto,
Só que a gente aqui vai chamar de ponto objeto impróprio. Esse é o nome que a gente dá, impróprio. A gente representa pelo símbolo do infinito. A gente fala, pessoal, que nesse caso o objeto está no infinito, tá? Por que é um ponto objeto impróprio? Porque é o vértice de um pincel de luz cilíndrico que chega no sistema óptico. Nossa, professor, mas cilindro tem vértice? Então, né, pessoal? Os lados do cilindro aí, né? Ou melhor, da projeção do cilindro são paralelos. Onde que as paralelas se cruzam? Visualmente no infinito. Então, se o cilindro tivesse um vértice, ele estaria no infinito. Por isso que a gente fala que o objeto aqui está no infinito. Agora, pessoal, uma coisa que muita gente não entende, né? Pô, professor, mas quer dizer que o objeto está no infinito, é uma coisa muito longe? Gente, para nós, objeto no infinito em ótica significa raios chegando paralelos. Então, aqui para o objeto, nós temos 3 possibilidades. A luz ela pode chegar abrindo, ponto objeto real. Ela pode chegar fechando, ponto objeto virtual. E ela pode chegar nem abrindo nem fechando, os raios paralelos entre si, você vai chamar de ponto objeto impróprio. Muito bem, pessoal, agora, imagem a gente já viu que é caracterizada pela luz que sai do sistema óptico. Dá uma olhadinha nesses 3 desenhos, ó. Sai, luz que sai e luz que sai. Esse primeiro exemplo, nós vamos chamar de ponto imagem real. Imagem porque é a luz que sai. E por que é um ponto imagem real? Porque é o vértice de um pincel de luz convergente que sai do sistema óptico. Ô professor, mas você não tinha falado que convergente era virtual? Para o objeto. Para a imagem, convergente é real, tá certo? Esse ponto aqui, gente, ó, luz que sai também. Então, ponto imagem virtual. Por quê? Porque é o prolongamento que está cruzando? Não, porque é o vértice de um pincel de luz cônico divergente que sai do sistema óptico, tá certo? E finalmente esse último aqui, ó, os raios de luz estão saindo paralelos aqui do sistema óptico, a gente vai falar que é um ponto imagem impróprio. Representa novamente pelo símbolo do infinito. O que significa isso? Que a imagem, nesse caso, a gente fala que se forma no infinito. Como assim? É o vértice de um pincel cilíndrico de luz que sai do sistema óptico. Então, aquilo que eu falei agora há pouco para o objeto vale aqui também. Se o cilindro tivesse um vértice, ele estaria onde? No infinito. Por isso que a gente fala que a imagem está no infinito. Só que, gente, não é para você pensar que a imagem está no infinito. Na prática, o que significa isso aqui para a gente? Raios que saem paralelos, tá? Então, a imagem também tem 3 possibilidades. Ou a luz sai fechando, ponto imagem real, ou ela sai abrindo, ponto imagem virtual, ou ela sai nem abrindo nem fechando, os raios paralelos, ponto imagem imprópria. Obrigado, gente. Tchau.